Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro, preparação encerrada para o duelo diante da equipe do São Paulo. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, com, quem sabe, novidades entre os relacionados. O time somente no vestiário do Morumbis, a situação de departamento de futebol do Cruzeiro vai ter alguma mudança? Goleada do time feminino, liderança do Campeonato Brasileiro A1, tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Antes de falarmos aí do time, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim, também situações de bastidores do Cruzeiro. Hoje teve goleada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Aliás, um público bem legal na Arena Gregorão. E o Cruzeiro fez 4-0 para cima do Juventude. Os gols de Paloma Maciel, Isabela, Gabi Soares e Letícia. Com isso, o Cruzeiro assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro A1. Em 4 jogos, 10 pontos conquistados, 3 vitórias e um empate. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, estiveram inclusive lá acompanhando o jogo no Gregorão, na Arena Gregorão, um gramado muito legal. Foi lá que o Pedro Lourenço tentou uma aproximação para ser a casa aí de algumas categorias do Cruzeiro, mas não teve avanço até o momento e o Cruzeiro decidiu jogar lá porque fica próximo também ali da Toca e dá para receber um bom público. Gramado, como eu disse, impecável. E parabéns aí ao time do técnico Jonas Urias pela grande vitória, pela goleada e pela liderança no Campeonato Brasileiro A1. No futebol masculino, o Cruzeiro fechou a preparação com um treinamento à tarde. Vai passar aí concentrado do final da noite de sábado para domingo, na capital paulista, e o jogo diante do São Paulo neste domingão, 5h30 da tarde, no Morumbis. Lembrando que o Cruzeiro não tem o Jonathan Jesus, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e não terá o Matheus Henrique, aí já por um tempo maior, né? O Matheus Henrique, inclusive, passou por cirurgia, foi operado pelo Dr. Sérgio Campolina, pelo Wallace Espada, os médicos aí do Cruzeiro, no Hospital Horizonte. A cirurgia deu tudo certo e dentro daquilo que a gente já apurou, já trouxe um tempo de recuperação aí de cerca de 3 meses, uma ausência considerável do Matheus Henrique. E até por isso devemos ter Murilo Hickman passando a frequentar mais o time profissional, inclusive devendo estar no banco nesse jogo diante da equipe do São Paulo. Uma outra novidade deve ficar por conta de Janderson, zagueiro do Sub-20, porque o Jonathan Jesus está suspenso. O Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, que é titular, Vidalba ou Gamarra, um dos dois deve começar, e aí ficaria apenas um zagueiro no banco. Por isso, o Janderson também devendo compor essa delegação do Cruzeiro para ser opção para a zaga para o técnico Leonardo Jardim. A dúvida maior, ele faz mais alterações no time? O Kaique será o lateral pela esquerda, o Marlon foi negociado, já faz parte do passado. Ele muda alguma outra situação? Meio campo, ataque? Vamos aguardar. O Matheus Pereira viaja normalmente, ele que pai do Theo, né? O Theo já nasceu, então não tem mais a necessidade dele ficar em Belo Horizonte. E aí o Leonardo Jardim, dentro daquilo que ele vem praticando, confirmação do time somente 1 hora antes da bola rolar no vestiário do Morumbis. Bolassi, mais uma vez, ficando fora, ainda não se recuperou de um incômodo que ele teve no joelho, vem fazendo alguns trabalhos específicos no dia a dia na Toca, mas ainda não retorna, não é opção nesse jogo diante da equipe do São Paulo. Para a gente fechar, muita gente perguntando sobre a situação do departamento de futebol, e a informação de momento é: o Pedro Lourenço chegou a se reunir com jogadores, também com o Alexandre Matos, uma reunião de todo mundo colocar ali o que vem identificando de problema, né? O que precisa, o que falta para o Cruzeiro ter
uma reação e neste momento não terá nenhuma mudança no departamento de futebol do Cruzeiro. O Pedro Lourenço, dono da SAF, que inclusive esteve lá no jogo do futebol feminino, e com o próprio Alexandre Matos, eles devem estar aqui em São Paulo para esse jogo do Cruzeiro. Então, sem mudança no momento, o Cruzeiro trabalha para uma reação imediata. O Leonardo Jardim, com o grupo de jogadores, para dar uma resposta positiva, até para a situação não ficar ainda pior, né? Para a pressão não aumentar mais. Então o Cruzeiro sabe que do outro lado tem um adversário que, em termos de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele traz muita dificuldade para o time celeste, mas o Cruzeiro precisa passar por cima de todas as adversidades e buscar um bom resultado aqui em São Paulo. Olha, esse São Paulo, Edu, que não tem Calheri, Lucas e Oscar. Mesmo assim, é um adversário perigoso? Ah, sem não tenha dúvida, porque muda a característica, né, Romano? Você tem muita qualidade com Lucas, Oscar, e o Calheri é um cara que sabe fazer gol. Tem sido reserva nos últimos jogos, nesse não joga porque está suspenso, foi expulso contra o Galo na última rodada, mas as peças escolhidas pelo Zubeldia dão muita intensidade, cara, muita intensidade, a turma corre barbaridade, marca muito. Você tem o Alisson que está jogando muita bola como primeiro volante, impressionante, né? Cara que foi formado como atacante, como beirada, pontinha no Cruzeiro. Aí e era bom, né? Caiu pro meio. Virou meia, aí segundo volante. E, cara, ele tá jogando muita bola. É impressionante, porque tem qualidade, né? Foi convocado, inclusive. Consegue sair, dá muita qualidade na saída de bola. Tem o Marcos Antônio, que é outro baixinho, que tem muita qualidade no meio de campo. E aí o Zubeldia deve fazer opção pelo Luciano, pelo Enzo Dias novamente. Então o Cruzeiro vai ter pela frente uma equipe do São Paulo com muita intensidade. Um time que corre muito. Time bastante físico. E você não tenha dúvida, vai dificultar. E fica mais uma vez o alerta. São Paulo que joga ali com uma trinca de zagueiros. Então dá muita liberdade para a turma do lado do campo. Olho no Ferreirinha. Vai ter que dobrar a marcação por ali. E o Cruzeiro sem um menino que chegou calado, sem alarde nenhum, assumiu a titularidade e hoje é uma peça que vai fazer falta, que é o Jonathan Jesus, né? Exatamente. Jonathan Jesus é uma baixa que foi expulso no jogo contra o Internacional aos 19 minutos do primeiro tempo, naquele lance lá do Marcelo de Lima Henrique. E o Cruzeiro, para defesa, Romano, vamos colocar aqui, vou colocar algumas interrogações. Será que ele põe o Gamarra? Eu acho que o simples era Vidalba e Kaique na esquerda, né? O Vidalba é melhor que o Gamarra, gente. Eu também acho. Né? Eu também acho. Só que aí o Vidalba vinha treinando de lateral. Não, ele não tem sido zagueiro. Ele não tem sido zagueiro porque, numa primeira observação do Jardim, ele não gostou do Vidalba como zagueiro. Mas ele gostou do Gamarra? Boa pergunta, né? Eu só sei uma coisa. Agora, aí só pra complementar, Romano, será que ele colocaria, eu não sei se ele colocaria Janderson, Bruno Alves, que é dessa turma aí, jovem, né? Um deles pode viajar, e acredito que vai viajar, ou o Janderson ou o Bruno Alves. Mas seriam peças que vem atuando bem. O time do Cruzeiro Sub-20 vem atuando bem, Romano. Sim. Vem atuando tão líder. bem, né? Vem atuando tão bem que tem um garoto que chama Murilo Hickman. 19 anos, tá no Cruzeiro desde os 13. É um garoto que vem mostrando muita bola no Sub-20 do Cruzeiro e, inclusive acho que deve viajar novamente. Ele viajou para Porto Alegre, deve viajar novamente pela bola que ele vem jogando e ser aí uma opção para o meio-campo do Cruzeiro, já que perdeu o Mateuzinho. Já pensou se o Jardim inova e coloca o Hickman para jogar? Porque tem gostado do menino. Aí seria o Jardim de infância, né? Nossa Senhora. Não, eu não acredito. Eu não acredito. É um momento de muita pressão, Romano. Eu acho que não é nem prudente fazer isso por agora, né? O Jardim gosta de trabalhar com jovens, é assim, ele tem isso na sua carreira, mas talvez não seja o momento. Vai falar, mas quando que vai ser o momento? Aí é só uma opinião, é a minha percepção. O Cruzeiro tá uma panela de pressão, né? O momento é complicado para os mais experientes, para jogador tarimbado, tem muita gente que não tá dando conta da pressão. Talvez não seja a hora de apostar na garotada. Mas vai chegar um momento, uma hora que também você não vai ter escolha, né? E só voltando no assunto de Vidalba ou Gamarra, se ele coloca Vidalba e Kaique, ele perde a opção no banco, né?
Pra lateral, porque o Marlon saiu. E o Cauã tá com a seleção, que deve ganhar a chance. Né? Então fica também esse asterisco aí. Agora, se fosse, por exemplo, na época do Fernando Diniz, eu te garantiria que quem seria zagueiro era o Wallace. Poderia trazer o Wallace pra zaga. O Wallace jogaria como zagueiro. Aí se abriria espaço. Mas o Diniz usava o Vidalba, né? Também. Como zagueiro. Também. Então tá essa incógnita aí. E pior que de tudo é que ele não divulga nem pros jogadores, né? Não, e foi interessante, porque o Thiago Reis, na zona mista da quarta-feira, perguntou pro Dudu justamente essa pauta. Ô, Dudu, e tal, como é que é? Descobriu o time em cima da hora. Ele não falou se é bom ou se é ruim, até porque o jogador não vai entrar nessa... Ele não quis entrar nessa situação, né, de resposta. Mas a informação nossa é uma informação que procede. Ele não escala o time na véspera. Então, quando a gente vira aqui e fala que é na pré-eleição, não é porque nenhum tipo de desculpa que o repórter não saiba a escalação. É porque realmente é na hora. Nem o jogador sabe. Nem o cara sabe se ele vai jogar. Então, gente, olha o que aconteceu na quarta-feira aí. Quem diria que o Marlon ia jogar? O Marlon já praticamente negociado, né? Já estava negociado, né? Porque eu brinquei hoje lá no Bola na Área, né? Na apresentação do Bola na Área, que a contratação dele não aconteceu no aplicativo de pedida de comida, né? Um delivery, né? Vou procurar um lateral. Contratou, no outro dia tá aqui. Inclusive é estranho isso. Parte do pressuposto, pelo menos a impressão que a gente tem, é que já era uma negociação já que vinha acontecendo. Aí um cara que não vinha jogando, de repente ele é escalado como titular, né? No jogo sul-americano, e no dia seguinte é confirmado o empréstimo. Então é uma negociação um pouco estranha. E para essa partida, Romano, vamos colocar aqui algumas questões que preocupam o técnico Leonardo Jardim. Acho que a principal delas é a perda do jogador que vem sendo muito regular nessa equipe do Cruzeiro, que é o Matheus Henrique. O Matheus Henrique sofreu uma lesão no jogo passado contra o Mushuc Runa. Na hora que ele cai ali na dividida com o Tapieiro, dá pra ver que ele leva a pior. Ele põe a mão no joelho, dá aquela batida na grama pra ver se volta, mas não voltou. E aí a necessidade de uma cirurgia realizada hoje no Hospital Horizonte, Dr. Sérgio Campolina, Dr. Wallace Espada também, especialistas em joelho, cuidando do jogador, que vai fazer toda a recuperação na Toca da Raposa. Até boa sorte aí pro Mateuzinho, gente boa pra caramba. Me lembro que naquela pré-temporada do Cruzeiro lá em Orlando, nos Estados Unidos ali, a gente pôde trocar uma ideia, falar um pouco ali também de família, deu uma entrevista exclusiva pra gente no Rádio Esportes, um cara, gente fina pra caramba, e boa sorte pra ele. Então aí é o primeiro problema, ô Romano. Eu vou passar a bola pra você e pro Panzi. Eu pensaria em Wallace, né, pra começar esse jogo na vaga do Mateuzinho. Não sei se eu tô muito equivocado. Uma outra opção seria o Lucas Silva para fazer esse meio-campo do Cruzeiro, mas acho que o Wallace poderia sair na frente. Pois é, vamos por partes aqui. Primeiro, Edu, na minha concepção, o Mateuzinho, o jogador mais regular do Cruzeiro, um jogador que tem se salvado aí diante dessas inconstâncias do Cruzeiro, né? O tamanho da falta que ele vai fazer, né? O Matheus Henrique, ele talvez não seja o melhor jogador tecnicamente do elenco e nem o mais renomado. Mas eu concordo com você, ele é o mais regular desde julho, quando chegou do ano passado. Esse ano teve uma queda de rendimento, assim como todo o elenco. Até porque eu acho que com o Leonardo Jardim ele está muito limitado ao campo defensivo e aparecendo pouco no campo ofensivo. Nesse último jogo, contra o Mushuc Runa, o Cruzeiro estava com um desenho um pouco diferente. Com o Romero jogando como primeiro volante e os dois meias à frente, Eduardo e Matheus Henrique, com o Matheus Pereira pela direita, o Dudu pela esquerda e o Gabigol de centroavante. Só que a gente não teve tempo. A gente tem imagens aí dele, né? Exatamente, depois da cirurgia. Só que a gente não teve tempo para ver como seria o Matheus Henrique um pouco mais adiantado nesse jogo, porque ele saiu cedo. Aliás, abrindo um parênteses, 2 lesões de joelho, uma num dia e outra no outro, em gramado natural, né? É bom que se registre, porque quando é em gramado sintético, a culpa é do gramado. Verdade. No gramado natural foram 2, no Mineirão, gramado natural. Um dia, um jogador do Cruzeiro, no outro dia, o jogador do Atlético, lesões de joelho, os dois estão fora, um teve que fazer cirurgia no gramado natural. Mas voltando agora, fechando parênteses, o Matheus Henrique vai fazer muita falta, Romano. Mesmo não passando por um bom momento, repito, assim como todo o grupo não está,
O Matheus Henrique, por ser o mais regular, por ser um jogador que dá mais dinâmica ao meio de campo do Cruzeiro, e talvez seja a única unanimidade nesse meio de campo do Cruzeiro, porque nem o Matheus Pereira é unanimidade. O Romero já foi unanimidade e não é mais. O Wallace nunca foi unanimidade. O Matheus Henrique era unanimidade. E ele fica fora, então é uma ausência pesadíssima para o Cruzeiro, pelo menos até a paralisação por conta do Mundial de Clubes. E o Xará trouxe agora duas possibilidades. Uma delas é o Wallace voltando ao time do Cruzeiro ou a entrada do Lucas Silva. Dá para arriscar aí quem pode entrar no lugar? Olha, se o Leonardo Jardim quiser jogar com 2 jogadores de maior contenção, pode ser Romero e Wallace. Agora, se ele quiser um pouquinho mais de qualidade, um jogador que tem uma melhor saída, ele pode ir com o Lucas Silva. Eu, Edu Panzi, iria de Lucas Silva. Eu também. Mas eu, Edu Panzi, iria de Wallace também. Não, eu não iria de Wallace. Eu iria de Romero, Wallace e Lucas Silva. Com o Matheus Pereira de ponta de lança, Dudu e Gabigol. Eu não iria com 3 atacantes. Nossa, mas eu concordo demais. Iria com o Losango no meio, com o Matheus Pereira de ponta de lança, jogando nas costas do Gabriel Barbosa, com o Dudu com liberdade, com Lucas Silva de um lado, Romero de outro e o Wallace de primeiro volante. Não tem como, Romano, por mais que o Leonardo Jardim bata na tecla de que Dudu e Wanderson, Dudu e Marquinhos, sei lá, são meias, não são atacantes, quando o time tem a bola eles são atacantes sim. É uma linha de 4 jogadores atacando, e se o adversário recupera, há uma sobrecarga muito grande em cima dos 2 volantes. E para esse jogo especificamente, tem um lado do Cruzeiro que tem funcionado muito mal defensivamente, que é o lado direito, e vai ter pela frente, ou pode ter pela frente, ninguém mais, ninguém menos que o Ferreirinho, que está gastando a bola. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que preocupar primeiro em dar consistência à defesa, dar equilíbrio defensivo, para depois ver o que faz lá na frente. Tem talento lá na frente, cara. Tem talento, então põe mais gente para defender e deixa os caras tentarem com talento lá na frente. Ô, Romano, eu só fiz essa... fiquei feliz com a fala do nosso Panzi, porque eu também tô vendo uma coisa que vem acontecendo e ali do campo a gente tem uma visão diferente. Eu acho que, pelo que a gente viu do jogador em passagem no Botafogo, o Eduardo ainda não se encaixou no Cruzeiro. Então, o Lucas Silva talvez para fazer essa função de um terceiro homem, e tem muita qualidade, um jogador de mais técnica, talvez ele vai bem como já foi em outras oportunidades. Já foi primeiro volante, né? Ele tem noção da função. Sim. Mesmo que não atue como primeiro volante, eu acho que não tem que atuar como primeiro volante. Hoje o Cruzeiro tem 2 no elenco que são da posição, que são Wallace e Romero. O Wallace tem jogado pouquíssimo, eu tô falando em desempenho, né, em chance, e o Romero teve uma queda absurda de rendimento, também tem jogado mal, mas o Lucas Silva já não joga bem como primeiro volante há muito tempo. Desde a última passagem pelo Grêmio, chegou no Cruzeiro, sempre que foi utilizado como primeiro volante, não deu conta do recado. Então é apostar no Wallace como primeiro volante de novo, outra chance pro Wallace, até porque não tem para onde correr, tendo Romero e Lucas Silva. Se você se você não tá tendo qualidade com esses caras, pelo menos põe mais um, sabe? Tenta na quantidade de jogador que sabe que é defensivo e aposta no Matheus Pereira, no Dudu e no Gabriel Barbosa, dando um pouquinho mais de liberdade para os laterais. Porque se o William sobe, você tendo apenas 2 volantes, você tendo um ao lado do outro, tá mais longe de fazer a recomposição do lateral. Se você tem um primeiro volante e 2 volantes, um da direita e outro na esquerda, ele tá mais próximo para fazer essa cobertura. E o Cruzeiro vai precisar de cobertura, principalmente do seu lado direito, que não tem funcionado. É claro que quem vai fazer essa leitura, quem escala, é o Leonardo Jardim. Mas eu acho que já ficou bem claro que o Cruzeiro que estava sendo desenhado não deu certo até aqui. E inclusive fazendo muita força para jogar, né? O Cruzeiro fazendo uma força muito grande para poder jogar, e um time bastante desencaixado, diga-se de passagem. Pansieri, São Paulo e Cruzeiro, Morumbis, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É o time do técnico Leonardo Jardim tentando dar aquela chacoalhada para sair dessa fase complexa, Pansi. Eu vou falar assim, que jogue bola, que saiba o tamanho do Cruzeiro, que saiba o peso da camisa do Cruzeiro,
que tenha vontade em campo, que não seja um amontoado de jogador dentro de campo. A fase não tá boa, né? Uai, gente, pelo amor de Deus, o jogo do Internacional, tudo bem, jogou com um a menos desde os 20 minutos. Mas o do Muxuque Runa não tem justificativa. Aí, porque jogar com -1 no futebol não ganha. Tá bom. Há controvérsias. Final da Libertadores, todo mundo viu que o Botafogo jogou com um a menos. O jogo inteiro. O jogo inteiro. Então esse papo, todo mundo sabe, aqui não tem criança. Todo mundo entende que futebol com -1 é lamentável, fica... É difícil. Mas se você tiver um pouquinho só de vontade... Vai. Porque eu vi no jogo lá no Sul, o Dudu lutando com uns 10 em cima dele ali, tipo, tentando tomar a bola. E ele conseguindo, né? Agora, porque um tá com vontade. Esse eu posso falar que é um dos caras que mais corre no Cruzeiro. Agora tem uma turma aí que... Precisa melhorar. Que isso? É andando? Andando enquanto os outros estão correndo. Eu Entendi. tentei mostrar isso. Mas então, jogo contra o São Paulo. E aí, Pio, vamos lá. O Cruzeiro, para essa partida, tem uma baixa importante. Nós falávamos disso no último pacotão, que é o Matheus Henrique, Vamos por que partes? já fez cirurgia, né, Pio? Vamos por partes? Vamos. Primeira baixa, então, você já deu aí a letra, Matheus Henrique, cirurgia, menisco do joelho direito, previsão aí de recuperação, 90 dias, 3 meses. Então esse é o prazo aí mínimo, vamos colocar assim, para o Matheus Henrique ficar fora dos trabalhos no Cruzeiro. E aí uma baixa realmente importantíssima, porque por mais que o Cruzeiro esteja numa linha de descida da qualidade de jogo, o Matheus Henrique era o que estava pelo menos tentando manter ali uma média de regular para bom. E diga-se de passagem, Pio, o Matheus Henrique não estava jogando bem. Tava, para mim, numa posição que não é a dele, tava muito defensivo, um jogador que tem essa característica de defender, mas também de ter uma criação. Tanto que, vamos colocar aqui, naquele jogo do Racing, que foi uma piada a atuação de vários atletas, o Matheus Henrique, muita gente não lembra. Ele pega, domina, conduz, faz a jogada inteira e aí tem um gol do Caio Jorge. Então é um jogador, Pio, que pra mim, minha opinião, estava mal escalado no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro precisa se encontrar, né? Como um todo, Pance. Isso aí serve para a gestão, serve para o técnico, serve para os jogadores. Acho que precisa... É o famoso choque de gestão, mas é uma gestão não só administrativa, né? É uma gestão de elenco, todo, né? Uma gestão de elenco principalmente. Né? Principalmente uma gestão de elenco, a gestão do departamento de futebol. Porque tudo passa para dentro do campo, né? A gente já viu isso em outras ocasiões no Cruzeiro e não foram anos legais. Então, um Cruzeiro acertado, azeitado, essa palavra é legal. Muita gente fala, né? Usa essa palavra do azeitado, um time resolvido, um time organizado, um clube organizado. Isso tudo passa para dentro do campo. Primeiro, então, que está fora, Matheus Henrique. Segundo, sucesso para o Matheus Henrique na recuperação. Boa Dr. Wallace Espada e Dr. Sérgio Campolina conduziram a cirurgia no Hospital Horizonte. O jogador vai ter essa alta aí, né? E depois o prazo de recuperação da fisioterapia. Primeiro, então, que tá fora, Matheus Henrique. Segundo que tá fora, Pança. O Jonathan Jesus. Tomou cartão vermelho, aquele lance que a gente já falou bastante aqui, né? Contra o Internacional. Derrota por 3-0, foi expulso aos 20 minutos de jogo. E aí vai cumprir a suspensão automática. Não joga contra o Internacional. Mais uma baixa. Que, na verdade... Não é tão baixa, não é surpresa, porque não estava trabalhando, já tinha ficado fora do último jogo. Bolassi. O atacante Yannick Bolassi também está fora, Como? não joga. Yannick Bolassi, não é assim? Para falar do nosso querido Bruno Furtado, que inclusive verificou a pronúncia até com pessoas que falam francês. Né? Então o Bruno Furtado aí falou Bolassi, Yannick Bolassi. Então um abraço para o nosso querido Bruno Furtado. O Bolassi está fora, acredito que sim, por conta ainda de um incômodo no joelho. Não é uma lesão, mas vem atrapalhando esse movimento do jogador. Já tem um mês aí que ele está sofrendo com essa dor. Aí vai, faz um trabalho, às vezes chega a ser relacionado. Entrou, por exemplo, no jogo do Mirassol, mas é um trabalho que está sendo feito com esse jogador. Vamos ver, né? Por exemplo, se o Gamarra vai ser relacionado, se alguns atletas jovens vão ser relacionados. Por exemplo, o Murilo Hickman tem uma chance muito grande de ser realmente novamente, quer dizer, de ser novamente aproveitado para uma viagem, assim como aconteceu no sul do Brasil, foi novidade na lista de relacionados. Murilo Hickman, 19 anos, vem agradando o trabalho do jogador,
O técnico Leonardo Jardim está bem satisfeito e as referências que a gente tem desse atleta na base são boas, Pio. O Pance, eu falei aqui também na nossa mesa redonda do Cruzeiro nos últimos dias e eu ouvi o nosso querido Edu Panzi fazendo um comentário de que ele escalaria o Cruzeiro com 4 homens no meio campo. É o que eu tenho falado. Eu também. É o que eu tenho falado aqui de escalar o Cruzeiro nesse 4-4-2. Qual seria original. seu meio campo? Não, eu vou escalar o meu Cruzeiro aqui, tá? Vai lá. Não é o Cruzeiro que vai jogar contra o São Paulo, não, porque tem jogadores que não estão disponíveis, à disposição. Mas o meu Cruzeiro seria Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique, Lucas Romero, e aí, a depender, pode ser o Wallace, aí você coloca o Matheus Henrique e o Matheus Pereira, lá na frente o Gabigol e o Dudu, ou o Gabigol e o Caio Jorge. Em condições normais de temperatura e pressão. Normais de temperatura e pressão. Pensa- Para São Paulo não dá, porque eu coloquei Matheus Henrique, Jonathan Jesus, eles estão fora. Para esse jogo contra o São Paulo, o meu Cruzeiro, não vou falar o do Jardim, Só para justificar que eu coloquei o Wallace, mas é porque o Wallace de primeiro volante, ele não tá dando, não deu certo. Não tá dando certo. Aí pode ser o Wallace ou pode ser o Eduardo, mas eu acredito que você tendo 2 jogadores de mais marcação, Lucas Romero e mais algum, aí você pode liberar mais o Pereira e o Matheus Henrique. eu, para este domingo em São Paulo, colocaria Cássio, o William, o Fabrício Bruno, colocaria o garoto Janderson, ou Bruno Alves, um dos dois, com o Kaique. Meio campo, Lucas Romero, Wallace, Eduardo e Pereira. Na frente, Dudu e Gabigol. Sim. Esse seria o meu time. Meu também. Não quer dizer que ele vai escalar, né? Até porque eu acho que é o seguinte, o Gamarra, com todo respeito, chegou aí, precisa melhorar um pouco. Pedalar um pouco mais. E aí a garotada da base tá voando, né? Fazendo bons jogos no Sub-20. Ah, mas Prancieri... Ô, gente, não vem com essa história, não. O Luizão começou assim... Vamos pegar, Gladstone, outros zagueiros da história do Cruzeiro. Então, pra mim, zagueiro é em casa. Pra mim, zagueiro faz em casa, tá? O Fabrício Bruno que tá aí, que o Cruzeiro pagou uma grana alta nele. Teve que sair pra voltar. Teve que sair pra voltar, né? Então, por que não pode dar moral pra rapaziada aí? Bruno Alves, Janderson, eu daria moral pra esses meninos. O torcedor vai comentar e ele sempre usa o chat em relação àquilo que a gente tá falando. Eu sei que muitos podem criticar. Mas o Wallace não tá jogando nada, não sei o que. Então, mas Wallace, é pra testar. com todo respeito, o Wallace tá em fora de posição. O Wallace nunca foi um primeiro volante de origem. Pode quebrar um galho lá, mas ele é o cara que para, é alto, escora, dá um passe. Ele não é o primeiro volante. É o Romero. O primeiro volante é o cara dinâmico, é o rapidinho. Ele não Não é pode pesado. pensar. Ele não pode ser pesado. Ele pensa muito mais rápido. O Wallace não. É um cara um pouco maior, mais forte, protege a bola, faz um bom passe. Eu vejo assim. Se eu estiver falando muita besteira, desculpa, mas eu acho que é nítido que de primeiro volante. Falou o Mr. Pancieri agora, né? Mr. Pancieri, o treinador. Mas você foi bem, gostei das suas análises. Mas aqui, não é não. O Wallace é grandão, escora, dá um passe, é alto, ajuda na bola aérea. Ele não pode ser o primeiro volante. O volante é o cara mais intenso, mais, vamos colocar assim, é o motorzinho. E você que tá aí, você tá acompanhando de onde for, queremos a sua opinião. A gente quer saber também o que você pensa em relação a essa montagem do time do Cruzeiro, seja para o jogo contra o São Paulo, as peças que estão à disposição, ou o seu Cruzeiro ideal. A gente tem sempre falado isso aqui, o espaço está aberto para você comentar, o chat está aqui, não se esqueça de deixar a cidade onde você está acompanhando, beleza? É só mandar o seu comentário, deixa aqui que a gente registra como o Pance vai fazer aqui agora. Ó, o Will 1921 mandou um recado. Quem? O Will. Que deu da lateral. Não, da lateral. Nossa. Falou assim, Você vai parar de falar isso, não vai? Deixa. Quem falou que a culpa é só do Marlon, meu filho? Mesmo não sendo culpa só do Marlon, ele mereceu sair, já vai tarde. Tem outros também que já deveriam ter saído há muito tempo. Eu não falei que a culpa é só do Marlon, não. Ninguém falou. Eu só falei que estavam personificando uma bagunça que vem acontecendo num jogador só. Por quê? É a verdade. É o que eu falei, no futebol sempre tem alguém pagando Que paga o pato. Aí vem falar assim que eu tô... Não, o Marlon errou contra o América, errou, bateu o pênalti mal, bateu. Teve jogo que ele jogou abaixo? Teve. Sabe que jogou. Agora você fala assim que a culpa do problema do Cruzeiro é só o Marlon, sabe o que que é? É você tampar o sol com a peneira. minimizar E o aí, problema. você sabe quem dizia isso? Frederico Pancieri. Sabe quem é? Meu avô. Evandro Fernandes, do interesse do Grêmio pra cá, ele só fez corpo mole. O Sérgio Becho mandou um abraço. Wilker Pereira mandou um abraço também. O Renato Santos tá aí.
Marlon custou, mas conseguiu até sair. Essa é a opinião do... Aqui, ó, vamos ler aqui. O Wilker Pereira. O Magno Sabino mandou abraço também. O Hudson Ribeiro. Vários aqui mandando recado. O Hudson falou que tá lembrando a situação do Edmundo. Ô, Hudson, velho, deixa eu te falar uma coisa, desculpa, mas você tá comparando A com Z. Não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. É porque nos anos 2000 o Edmundo perdeu um pênalti de propósito mas contra o Vasco, né? A opinião dele, eu respeito, eu registrei, mas não dá pra concordar. Né? Aí, a grana do Cruzeiro vocês não falam. Falamos, o Cruzeiro gastou uma grana fora do comum. Eu vou te falar que o Cruzeiro gastou um dinheiro, Pio, que é muita grana. Tá, mas não pagou a contratação, porque alguns vieram de graça. A luva e o salário. Mas a luva e o salário desses caras são altos. Gente, joga bola. Tá precisando disso. Jogar bola e honrar o manto celeste. Pance, vambora? Vambora. Hoje, em nome de Banco Mercantil, você já sabe, a gente sempre tá falando aqui no Banco Mercantil, é a nossa tecnologia que se adapta a você. Esse é o pacotão de notícias do Cruzeiro, a gente quer a sua participação. Valeu, pessoal, um ótimo final de semana de jogo. Um abraço, valeu, tchau, tchau. Bora, Cruzeiro, jogar bola. Um abraço a todos. É o Cruzeirão mais lindo do mundo, não esqueça disso nunca. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui.